Números, capítulo 13. 12 espias sondam a terra de Canaã. Então o Senhor disse a Moisés: Envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes entre os israelitas. E estes são seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para sondar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Moisés os enviou para sondar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi pelo Neguebe e atravessai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vede como é a terra em que habitam, se é boa ou má. Como são suas cidades, se acampamentos ou fortalezas. E como é a terra, se fértil ou não, se há árvores nela ou não, e procurai colher alguns frutos dela. Aquela era a estação das primeiras uvas. Então, eles subiram e sondaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, perto de Lebo-Amate. E, subindo para o Neguebe, foram até Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de videira com um único cacho, que 2 homens trouxeram numa vara, e trouxeram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade dos israelitas, no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. E, prestando contas a Moisés, disseram: Fomos à terra a qual nos enviaste. Ela, de fato, dá leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: Temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Capítulo 14. Os israelitas murmuram e querem voltar para o Egito. Então toda a comunidade levantou a voz e gritou:
E o povo chorou naquela noite. E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse: seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. Seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto. Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada. Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia da comunidade dos israelitas. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas. E falaram a toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que dá leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a comunidade disse que fossem apedrejados. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Eu o ferirei e o rejeitarei com uma praga, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Então Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios ficarão sabendo que fizeste sair este povo do meio deles, com a tua força. E contarão isso aos habitantes desta terra. Ó Senhor, eles ouviram que tu estás no meio deste povo, e que tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre este povo. E vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como se fosse um só homem, então as nações que ouviram falar da tua fama dirão: o Senhor matou este povo no deserto porque não pôde levá-lo para a terra que lhe havia prometido com juramento. Agora, rogo-te que o poder do meu Senhor se mostre grande, conforme tens dito. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, perdoa a culpa e a transgressão. Ao culpado não considera inocente, mas castiga a culpa dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Rogo-te que perdoes o pecado deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. E o Senhor lhe disse: por causa da tua palavra, eu o perdoo. Mas, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me testaram estas 10 vezes, não obedecendo à minha voz. Nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais com juramento. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Mas o meu servo Calebe, eu o levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em seguir-me. Fazei meia volta amanhã e caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Depois disso, o Senhor falou a Moisés e Arão: até quando sofrerei com esta comunidade perversa, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Dize-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pedistes. Vossos cadáveres cairão neste deserto. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo o vosso recenseamento, de 20 anos para cima, que contra mim murmurou. Sim, nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.
Mas as vossas crianças, sobre as quais dissestes que seriam capturadas, farei entrar nesta terra, e elas conhecerão a terra que rejeitastes. Quanto a vós, porém, vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres sejam consumidos neste deserto. Segundo o número dos dias em que sondastes a terra, isto é, 40 dias, levareis sobre vós as vossas culpas por 40 anos, 1 ano por 1 dia, e sabereis o que significa me desobedecer. Eu, o Senhor, falei, e certamente assim o farei a toda esta comunidade perversa, aos que se rebelaram contra mim. Serão consumidos neste deserto, e aqui morrerão. Quanto aos homens que Moisés havia mandado sondar a terra e que, ao voltarem, fizeram toda a comunidade murmurar contra ele, depreciando a terra. Aqueles mesmos homens que depreciaram a terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que também haviam ido sondar a terra, continuaram vivos. E Moisés falou essas palavras a todos os israelitas, e todo o povo ficou muito triste. Então, levantando-se de manhã cedo, subiram ao alto do monte e disseram: Aqui estamos. Subiremos ao lugar que o Senhor falou, porque pecamos. Moisés respondeu: Por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subais, pois o Senhor não está convosco, para que não sejais feridos pelos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali, bem na vossa frente, e caireis à espada. Pois o Senhor não estará convosco, pois vos desviastes dele. Assim mesmo eles subiram ao alto do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, desceram e os feriram, derrotando-os até Ormá.